Salve, salve galera! Aqui é o professor Walter Cunha, como palestrante do segundo Congresso Online de Tecnologia da Informação. Estou aqui ao convite do Rafael Libânio, um dos organizadores. Ele me pediu que fizesse uma palestra sobre concursos, né? Então, para quem não sabe, os concursos públicos de TI são uma área representativa do mundo dos concursos. E eu tenho uma certa experiência nessa área. É um prazer estar com vocês nesse congresso. Espero corresponder às expectativas aí do pessoal, tá bom? Como vocês podem ver, eu vou fazer minha palestra usando o recurso de um mapa mental. Essa ferramenta que eu estou utilizando agora, o MindMaster, é uma das ferramentas, inclusive, que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, durante o desenrolar dessa apresentação, eu vou me apresentar, vou apresentar com a minha proposta, vou apresentar o conteúdo. Eu resolvi, né, já mostrar para vocês o que uma ferramenta correta é capaz de fazer para nos auxiliar. Então, eu montei toda a nossa palestra com base nessa ferramenta que é o mapa mental. E, inclusive, essa palestra ela é derivada, né, de um artigo que eu fiz para o profissional de TI, né? Só que aqui, como palestra, eu tenho mais liberdade de tratar cada uma das ferramentas que eu vou apresentar. Espero que vocês apreciem, é um tipo diferente, né, um screencast, mas com apoio do mapa mental. Vou arriscar aqui, espero que vocês fiquem satisfeitos com o que vai ser apresentado e a forma como vai ser apresentado. Então vamos lá. Essa ferramenta ela tem um recurso muito interessante que é a apresentação. Vocês vão ver. Então, com algum arranjo que eu fiz antes, é claro, eu vou apresentar para vocês o mapa mental na forma de slides. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, iniciar a apresentação de slides. Então, tá aqui. Congresso Online de TI, segunda edição. E aí, vou começar a me apresentar efetivamente para vocês. Então, tá aqui, palestrante. Bom, eu sou o professor Walter Cunha, sou natural de Fortaleza, Ceará. Sou professor de TI para concurso desde o ano de 2007, foi quando eu dei a minha primeira aula ainda em Fortaleza, tá? Hoje eu sou AFC da CGU, Controladoria Geral da União, atuo na parte de TI, sou derivado de um concurso de TI desde 2009, que eu assumi e moro aqui em Brasília, e atualmente eu sou gerente de contratações de TI. Então, eu especifico todas as contratações, todos os termos de referência referentes aos equipamentos e sistemas da Controladoria Geral da União. Seguindo aqui com a nossa apresentação, a minha formação, tá? Para que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV em 2007. Sou engenheiro eletrônico do ITA, né, da turma de 2000, tá? Sou do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E também fiz eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Ceará em 1994. Então, se vocês forem ver, né, a minha área técnica é sempre a parte de elétrica e eletrônica, né? E em 2007 eu fiz um curso que, na minha concepção, mudou um pouco a minha visão, né, técnica para uma visão mais gerencial, que foi o gerenciamento de projetos, né, com base no PMBOK da FGV. Então, seguindo aqui, iniciativas, né? O que eu estou fazendo no momento, tá? Então, desde 2007 também eu tenho o blog TI Informática para Concurso, que é bastante difundido aí na comunidade de TI, tá? Inclusive ele foi uma das ferramentas que eu utilizei na primeira aula que eu ministrei em Fortaleza e ele cresceu, hoje é uma das referências, tá? Eu deixei ele um pouco abandonado nos últimos tempos por falta de tempo, mas agora eu estou retomando e eu pretendo com que ele fique cada vez melhor. Bem, essas setinhas que estão aparecendo, pessoal, é para que vocês cliquem, né? E aí vocês vão direto para o site. Eu não vou fazer isso aqui na apresentação porque não cabe. Então, vocês vão lá, né? O blog tem informática para concurso, tem muito material lá para vocês. E se quiserem, é só clicar na setinha que ela vai levar diretamente para o site. Fora o próprio blog que eu mantenho também a maior lista, né, de tecnologia da informação para concurso do país, pelo menos que eu tenha conhecimento. Está uma lista do Yahoo. Eu coloquei Yahoo aí porque ela tem um espelho no Google. Muita gente acha que ela é Google, né, mas ali é só um espelho para que o pessoal possa ver, consultar a lista no formato de fóruns, né? Mas para você inserir mensagens, perguntas só através do Yahoo, tá? Então,
essa lista eu tento moderá-la, ela já é uma lista antiga para ela não descambar e ela tem um foco específico em concursos públicos de TI. O pessoal se ajudando lá, é muito interessante. Até hoje eu sinto prazer em moderar essa lista. Rede de estudo itinerante, tá? Isso aí foi uma proposta nossa. É, eu vi que o pessoal que estava começando sentia falta, né, de uma rede social, porque a geração de agora é rede social, na minha época era lista de e-mail, mas hoje o pessoal gosta muito de rede social. E a gente acabou criando, né, ela tem a mesma proposta ali da TI Masters, tá? Ela é uma gêmea, vamos dizer assim, mas no formato, né, de rede social, focada em estudo, tá? Não é para ficar perdendo tempo lá, é para ficar jogando papo fora. E ela tem vários recursos, aí blog, tem fórum, etc. Então, convido vocês a consultá-la também. Então vamos aqui. Produção. Como é que está a minha produção pessoal, tá? Hoje, basicamente, eu me dedico a gravar videoaulas para o site Provas de TI, tá? Do qual eu faço parte, sou coordenador de conteúdo. Então, todo estudo para concurso de TI a gente tenta mapear por meio de videoaulas, tá? Todas as matérias estão todas lá, né? E eu sou hoje professor da parte de redes de computadores. Eu sou um dos professores, tá? O pessoal tá se ressentindo, não tá gravando, mas eu tive vários contatos pessoais, né? Várias coisas que eu tenho que atuar por trás do site, tá? Mas esse ano eu pretendo voltar a gravar. Mas hoje eu estou lá com o apoio do Rafael Barão e ele está me ajudando a não deixar a disciplina de redes paradas. Mas lá a gente tem redes, banco de dados e etc. Tá? Então vocês vão lá e vocês vão ver que já está tudo mapeadinho. Também um novo prazer, né, que surgiu no final do ano passado, tenho escrito artigos para o profissional de TI. Mesma coisa aqui do Congresso Online, né? Eu fui chamado como referência na parte de concursos, né, para TI e hoje eu escrevo lá para o Jackson, né, no Profissionais de TI, e eu tenho colocado vários artigos que eu considero interessantes para aqueles que estão começando ou que já estão no mundo dos concursos. Tá? Inclusive, essa apresentação é derivada de um dos artigos que eu tenho lá. Aqui eu vou ter mais liberdade de tratar, tá? Então vamos lá. Cargos que eu já ocupei, tá, pessoal? Então, eu sou formado em 2000, tá? Assim que eu me formei, eu já fui direto para a Amazônia, atuei lá no sistema de vigilância da Amazônia em Manaus. Eu era primeiro tenente engenheiro, né, de eletrônica da Força Aérea Brasileira e fiquei lá até 2006, tá? Então, de 2001 a 2006, eu fiquei servindo lá em Manaus como tenente engenheiro. Viajei o Brasil, né, especialmente ali a região amazônica, tá? Até que em 2006 eu deixei a Força Aérea para assumir o cargo de analista tributário da Receita Federal em Fortaleza, né? Então, eu voltei para casa, fiquei lá com os meus familiares e aí eu fiquei lá de 2006 até 2009, quando então eu assumi a CGU, onde eu estou até hoje. Tá? Então aqui são os cargos anteriores. Fui tenente e fui analista tributário. Se vocês notarem, tá, a minha trajetória profissional, né, ela está sendo resumida toda em concursos públicos, né? Então sempre eu tive aí na área pública de uma forma ou de outra, né, sendo servidor civil ou militar. Seguindo aqui são as minhas aprovações, né? Então, para quem me vê falando tanto sobre concursos, de repente pode achar que eu tenho várias aprovações, né? Na realidade, isso não é tão fato assim, né? Fiz vários concursos, claro, né? Se eu fosse citar aqui os concursos que eu não passei, talvez não coubesse nem na tela. Mas as aprovações em si, foi analista de TI da Cefaz Amazonas em 2005, tá? Eram 15 vagas, eu fiquei em 16º, um desistiu, eu já podia ter entrado ali, mas por razões pessoais eu acabei não entrando, tá? Passei na CGU em 2006, tá? Eu poderia ter entrado na CGU em 2006, um concurso que eu fiz, tive uma boa colocação, mas à época, por razões pessoais, tá? Eu preferi, né? Eu tinha passado também como analista tributário, preferi voltar para Fortaleza, né, para a Receita Federal. Então muita gente pode achar, mas a CGU pagava muito mais, como é que você fez isso? Pessoal, as razões pessoais, elas são razões pessoais, elas acabam te fazendo coisas que num primeiro momento, né, possam parecer estranhas, mas de repente é a decisão mais acertada. Eu fiz ainda em Fortaleza a Cefaz Ceará, tá? Passei em 2007 na Cefaz Ceará, também não assumi. E por incrível que pareça, fiz a CGU em 2008. E aí, dessa vez, eu fui para Brasília, né? Já tinha resolvido minhas pendências pessoais. E aí eu fui para Brasília, efetivamente,
para trabalhar na CGU e lá estou até hoje, tá? Então essa aqui foi rapidamente a minha apresentação pessoal para quem não me conhecia antes, tá? Então vamos agora para a palestra efetivamente. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, pessoal? A gente vai falar sobre ferramentas para os concursos públicos, tá? O que seria isso, né? A gente vai falar sobre algumas ferramentas que vão facilitar a vida dos senhores ao estudarem para concurso. Então, eu fiz um catálogo, né? Eu sou um aficionado, eu gosto, né, de estudar novas ferramentas. Eu acho que quando você aplica a ferramenta correta para a função correta, você tem um ganho de produtividade imenso. O difícil é você perder tempo, né, investir tempo para achar essa ferramenta. Então, quando alguém faz isso por você e você já recebe mastigadinho, isso é muito bom, né? Então, é o que eu estou tentando fazer para vocês agora que estão interessados, por exemplo, em concurso. Quais são as ferramentas, Walter, que eu posso utilizar? Então, vamos passar aí, tá? Como sempre, pessoal, toda vida que eu vou, quem já me conhece, né, que eu vou fazer um artigo, que eu vou dar uma aula, eu sempre coloco algumas considerações para que fique bem claro, tá, o contexto no qual a gente está falando, né, proferindo essas afirmações, tá? A primeira coisa, ó, não é objetivo abordar todas as ferramentas do universo. O que eu quero dizer com isso? Ah, o cara pode se ressentir. Ah, Walter, você não falou daquela, você não falou daquela outra. Pessoal, do meu universo, né, que eu considero um universo grande, é porque eu já estudei muito essa parte de ferramentas, eu escolhi essas. Não quer dizer que não existam outras melhores. Inclusive, vocês estão convidados, né, a postar comentários aqui e lá no post, né, do Profissionais sobre novas ferramentas. Eu vou agradecer, vou utilizá-las. De repente, eu faço aí uma revisão, né, uma ampliação desse leque, tá? Mas eu me concentrei naquele universo que eu conheço, claro. Familiaridade maior com Android. Vocês vão perceber que, principalmente na plataforma móvel, eu vou ter uma familiaridade maior com Android. Por quê? Porque ultimamente eu sou usuário de Android. Ah, já fui usuário de Apple? Já. Eu já tive iPhone, já tive iPad, mas hoje efetivamente eu uso mais Android, tá? Também eu sou usuário nativo de Windows, apesar de conhecer Linux em servidores, etc. Mas no dia a dia, inclusive essa palestra está sendo gravada na plataforma Windows, tá? Então eu não coloquei se essas ferramentas, né, outras ferramentas que possam rodar no sistema operacional Linux, tá? Eu espero que o pessoal de Linux, né, do Pinguim não fique ressentido, mas é uma realidade. Hoje eu sou usuário de Windows. Posso ter omitido alguma plataforma onde atua determinada ferramenta, então estou dizendo o seguinte: olha, a ferramenta X atua em Windows. Aí você pode dizer, ah, mas ela atua em Linux também. E você não colocou. Tudo bem, então complementa aí, tá? Que a gente vai colocar. Futuramente eu posso ter tido esse tipo de omissão, tá? Mas foi uma omissão despropositada. Beleza? Então, feitas essas considerações, vamos a elas, que são o tema principal aqui da nossa palestra, tá bom? Então vamos lá. Uma ferramenta que eu acho que você tem que ter de cara, né, é o que a gente chama de estante ou banca e finalmente o leitor digital, tá bom? Então essa ferramenta ela vai ajudar a gente ao que? A ter o nosso acervo digital ou num celular, tá? Ou num phablet ou num tablet ou até mesmo no nosso computador. Então eu preciso ter um recurso digital, um hardware digital, né, mais o leitor, para que eu tenha esse acervo. Hoje, pessoal, eu uso, tá, o Audico, né? Eu acho que é Audico que se pronuncia, tá? Então, mais uma vez, a setinha está aqui do lado. Você apertar, vai direto lá para a loja, tá? Para você poder baixar essa ferramenta lá no seu celular ou em outra plataforma. Hoje eu gosto muito dela. Eu escolhi ela e ela abre os principais formatos hoje, o EPUB, o PDF, e é o que eu utilizo. Por isso que ela está com essa estrelinha aqui de favorito, tá, pessoal? Eu não consegui, né, no MindMaster, uma figura que representasse o Android. Então, por similaridade, eu acabei colocando essa aqui, que é verdinha, né? O símbolo lá do Androidzinho, robozinho verdinho. Então, eu vou usar essa daí como símbolo de Android. Então, eu uso o áudio no meu Android, tá? Eu tenho tanto um tablet quanto um smartphone, tá? Android. E aí ela é favorita e roda no meu Android, tá? Eu tenho também, pessoal, o Calibre, né? O Calibre, eu utilizo muito o Calibre, não como leitor ou como estante, apesar dele ter essas capacidades, tá? Eu uso mais ele para converter. Converter o quê? Converter, por exemplo, um livro em PDF, ou um livro ou um documento em PDF, em documento, por exemplo, EPUB.
tá? O PDF ele é aquela coisa congelada, né? Então o formato do PDF ele é muito congelado. Transformando, por exemplo, para EPUB ou outro formato de e-book, a gente consegue, por exemplo, aumentar fonte, mudar algumas características que no PDF eu não consigo. E aí eu consigo aumentar a fonte, consigo expandir mais. Não é aquele aumento burro, né? Que a página aumenta, é o aumento da própria fonte, né? Então as páginas vão se redistribuindo. E eu gosto de efetuar essa operação com o Calibre. O Calibre ele tem um leitor dele, né? Ele faz outras operações, mas utiliza o Calibre mais para conversão. E isso daí me chama uma atenção para uma coisa, pessoal. Eu posso estar dizendo que a ferramenta serve para uma coisa, porque eu mais uso para aquela coisa, mas ela tem outros recursos, né? Ela tem outros recursos de outras coisas, mas eu não chamei a atenção para aquele recurso. Não é que eu esteja dizendo que a ferramenta não tem. Por exemplo, eu não estou dizendo que o Calibre não tem leitor digital. Ele tem sim, né? Mas eu não utilizo, até porque eu não leio no meu laptop, no Windows, né? Eu leio no meu Android, seja o tablet ou seja o meu smartphone, que tem uma tela razoável e eu consigo ler, tá bom? Quando eu utilizava, é, quando eu utilizava iPad, né? Hoje o iPad está com as minhas crianças, né? Eu usava muito o Goodreader, eu adorava, né, o Goodreader, eu gostava dele para ler PDF, tá? Eu não sei se ele é EPUB, provavelmente sim, porque ele é um software bastante conceituado. Eu utilizava ele basicamente para ler PDF e eu gostava também de pegar PDF tanto de documentos, né, vamos dizer assim, ele lia PPTs, etc, e também de apresentações, tá? Eu gostava muito de estudar por ele quando eu estava utilizando as plataformas da Apple, seja o iPhone ou seja, o iPad, tá? Então era um leitor muito bom dessa plataforma, eu lembro, né? Então consigo passar isso para vocês, tá? O Goodreader era uma boa pedida nessa plataforma. Então aqui a gente já consegue manter um acervo. Eu pego, compro um livro lá, sei lá, na Saraiva, consigo baixar, ou eu converto um livro por meio do Calibre e eu consigo ter minha estantezinha lá. E aí numa fila de banco, no metrô, num transporte, eu puxo aquilo rapidamente para minha telinha e já estou estudando. Já estou lá, né, aproveitando, em vez de estar jogando Candy Crush ou Kiwi, eu estou estudando para o meu concurso, que é o meu objetivo. Tá? Essa é a primeira dica. Vamos então em frente. Segunda dica aí. Eu preciso gerenciar o conhecimento. Mas, Walter, eu não estou gerenciando a estante, pessoal. Uma coisa é manipular os livros, né? Eu pegar os livros e colocar na estante. Outra coisa é eu pegar aquelas anotações, né? Aquilo que é de destaque e guardar num canto diferenciado. Então, isso é diferente, né, de só colecionar documentos, né? Então, eu analiso um documento, vi uma questão de destaque, quero fazer um resumo, quero fazer um apontamento, onde é que eu vou colocar aquilo, tá? E aquilo tem que ser colocado num canto que me dê um acesso fácil. Então, pessoal, assim, eu sou um dos usuários, eu me considero, tá, um dos primeiros usuários do Evernote do Brasil. Eu sei que tem vários expoentes hoje, né? Tem memória de um elefante, tem vários consultores hoje, mas pessoal, assim, eu consigo disputar com muita gente aí. Sou do tempo que o Evernote, o símbolo dele não era nem um elefante, o símbolo dele era uma nuvenzinha, acho que era uma nuvenzinha branca. Ele não era um aplicativo, né, de plataforma, ele não sincronizava, ele não era social. Ele era um repositóriozinho que eu guardava no meu computador. E naquela época eu já vi o potencial daquele. Então, junto praticamente com o meu começo de estudo, eu já usava o Evernote, né, numa plataforma só desktop, sem social, sem sincronismo, sem nada. Então, o Evernote hoje é ferramenta padrão para mim. Já evangelizei muita gente com o Evernote, tá? Ele é multiplataforma, então ele aparece aqui a terra, né? Que pode ser acessado pela web, pode ser acessado pelo mobile. Quando eu coloco esse símbolozinho, quer dizer tanto Android quanto iPhone, tá? Eu vejo ele no meu laptop, no meu computador, e ele é meu favorito, tá? Então, o Windowsinho A, aquele atalho Windows A, ele foi revolucionário. Hoje a gente usa muito, né, o Evernote Clip, né, para você pegar as coisas. Quem não está sabendo do que eu estou falando, tem que consultar essa ferramenta cujos recursos grátis já são mais que suficientes, né? Hoje eu sou usuário pago, mas durante muito tempo, toda vez que eu vi de concurseiro, eu fui usuário grátis, não vi muito problema. Hoje, é claro, tem novos recursos, etc. Então, Evernote, pessoal, é canivete suíço, tá? Vai lá, não adianta eu ficar falando muito, é ir lá e ir sem medo, tá bom?
Ele tem um concorrentezinho aí, né? Ele tem o OneNote, tá? Da Microsoft, que se propõe a fazer mais ou menos a coisa, mas nunca, né? Nunca o OneNote chegou perto do Evernote, tá? O Evernote, ele virou meio que padrão nessa parte de gerenciamento de conhecimento. Então, vai lá, começa a utilizar o Evernote, começa a utilizar os cadernos, começa a utilizar as tags e você vai ver o ganho, né? Você vai ter um ambiente único, em vez de em vários documentos, já está tudo lá resumidinho e você vai conseguir fazer revisões com uma velocidade incrível. Tudo bem? Então, para que eu uso o Evernote? Para poder inserir meus apontamentos e utilizá-los, né? Revisá-los de uma forma muito rápida, tá? Então, eu ganho muita produtividade na hora de revisar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa apresentação. Uma nova ferramenta. Questões. Todo mundo, pessoal, tem que resolver questões. Afinal de contas, você vai passar numa prova. O que é a prova? É resolver questões. Então, quanto mais você resolver questões, mais você vai estar familiarizado com o ambiente de prova. Claro que tem outras variáveis, né? Ambiente, preparação, etc. Mas no fundo é resolver questão. Então, quanto mais questão você resolve, mais próximo você está de passar. Claro, questões certas, né? Etc, etc. Mas questões. Então, durante os anos, né? Principalmente a década de 2001 até 2010, surgiram várias ferramentas, né? Então, a gente tem aí o questões de concurso, que é praticamente onipresente, né? Você procura por uma questão, é muito provável que o Google apresente primeiro a questão de questões de concurso. Foi o primeiro site que eu me lembro grande, eu conheço também, troquei muitas mensagens, né, com aqueles que conceberam esse serviço e hoje ele é um serviço praticamente onipresente, como eu já falei, tá? Praticamente todo mundo já usou questões de concurso, ele já é, vamos dizer assim, já está lá em cima. Outro software, né? No caso é um software de desktop, por isso que está acima do Windows lá, também padrão, né? Existia essa guerra, né, entre o web versus o desktop. Seria o Superprovas, tá? Da galerinha lá de Recife também, já troquei muita mensagem com os concebedores, né, do Superprovas. Dois serviços aí que estão bem distantes dos outros, tá? Então os dois estão com estrelinha aí. Sempre usei um e usei o outro, tanto para resolver questões, né? Quanto também como professor, eu sempre pego questões para montar minhas listas, né? E eu vou direto nesses dois aí, tá? Então, normalmente, ou as superprovas ou questões de concurso, dependendo do tipo de contexto no qual eu me encontro, né? Questões hoje é quase que uma commodity, como eu já falei, né? Tem vários serviços hoje, né? Mas esses dois aí sempre polarizaram a preferência do pessoal. Veio depois, né, um pessoal que também é colega meu, tá? Assim, já troquei muitas mensagens, já participei até do site deles também, que é o Tech Concurso, né? Que a proposta dele é um pouco diferente. Em vez de deixar os usuários comentarem, os comentários são feitos essencialmente por professores. Já cheguei a fazer alguns comentários, não consegui dar continuidade por pura falta de tempo. Mas ele tem esse diferencial que os professores é que comentam. Então você tem a segurança maior de analisar um comentário, tá? E ultimamente surgiu aí, né, o Gabaritou TI. Gabaritou TI correu por fora, né? Costumo dizer que é um pangaré azarão, correu por fora, mas apostou no nicho de TI e hoje, né, interface fluida na web, um banco de TI razoável, como ele foca em TI, ele consegue ter uma atualização maior. Então eu coloquei ainda esses dois aí como citações. Mas existem outros, tá, pessoal? Existem o Open Concursos, existe Farol dos concursos, o próprio Tuctor também tem uma área, o qual concurso também tem, mas como questões, esses aí são os principais que são conhecidos, tá? Resolva muitas questões, isso aí não tenho que falar também, não tenho que me estender muito, o negócio é resolver questão e ter um bom número de questões resolvidas. Quanto? O pessoal sempre fala em 10 mil. Se chegar em 10 mil, você já está pronto para passar num cargo de um salário razoável, tá? 10 mil questões, você tem que fazer essa meta aí, tá? Pode passar antes, pode, mas isso é uma meta que a gente tem cabalística aí, fica com ela na cabeça. Vamos lá. Mapas mentais, pessoal. Mas, Walter, mapas mentais. Pessoal, eu estou apresentando isso aqui via mapa mental. Mapas mentais, pessoal, ele pelo menos para mim, né, eu coloquei isso até no artigo, às vezes o resumo, né, linear, que é aquele texto linear, ele não é a melhor forma da gente assimilar ou de apresentar um conhecimento.
Então, é melhor você extrair ideias centrais e de repente fazer uma distribuição espacial dessas ideias, como eu estou fazendo com vocês agora, tá? Então, é muito mais fácil para o ser humano assimilar e apresentar essas ideias. Então, assimilar é na hora que você está estudando. Então, você fixa isso, né? E na hora de produzir também. Então, eu coloquei até no meu artigo. Que a gente fazer um artigo, esses artigos enormes, né? Você pode estar pensando, como é que o Val tem paciência de fazer esses artigos? Não, pessoal. Eu faço um processo de maturação. O que é isso? Eu penso no artigo, penso no título dele, depois eu vou detalhando, né? À medida que as ideias vão surgindo, eu vou colocando essas ideias dessa forma de mapas mentais e daqui a pouco o texto já está pronto. É o mapa que está pronto, mas na realidade é o texto. O resto são conectivos, né? São adjetivos, mas os substantivos, aquilo que interessa para o texto já está pronta. Então é a forma que eu tenho, né, de construir minhas ideias tanto agora como professor para artigos, mas eu fazia isso muito para quem, pessoal? Para discursiva, né? Então, as minhas discursivas todas tinham um mapa mental base. Quer falar sobre COBIT? Já tinha um mapa base, porque eu conseguia fixar aquelas ideias do COBIT na forma de mapa. Então, para transportar na hora da prova para uma redação, era muito fácil. Então fica essa dica aí também para vocês estarem utilizando seus mapas mentais, tá? O ideal é que você mesmo os construa, né? Não precisa ter muita firula, não precisa ter muito desenho, tá? Eu só coloquei desenhos aqui para porque é uma palestra para vocês. Se fosse para mim, provavelmente não teria esses desenhos. É só uma forma de organizar as ideias. Como eu falei, a ferramenta que eu estou utilizando agora é o MindMaster. Eu fiquei assim boquiaberto, tá, com essa ferramenta quando eu tomei conhecimento através de uma palestra que eu estava assistindo de outro mestre aí do marketing digital, do Conrado Adolfo, tá? Então eu vi ele usando isso aqui, eu comecei a, vou usar também, porque eu usava mapa mental, mas de uma forma de desktop. Então me ressentia muito de não poder ter essa coisa que eu tenho do Evernote, né? De poder olhar no meu desktop, poder olhar no meu Android, né? Ainda mais hoje que eu tô com criança, então às vezes a ideia surgia na minha cabeça, eu precisava anotar. E eu não queria colocar na forma de lista linear, eu queria detalhar a ideia. Então era muito mais fácil eu abrir no meu Android e colocar essa ideia lá. Então eu construí muitos textos, né, de artigos por meio do Android, né? Por meio do Android. Pegava aqui na mão, vamos, a ideia é essa, não perde não, vamos registrando e etc. Então eu conseguia acessar tanto o Android via desktop, via qualquer tela que eu tinha na frente, e ele tem vários outros recursos, tá, pessoal? Uma ferramenta muito grande, tem recurso de alerta, tem recurso de figurinha, está vendo, né? A setinha tem recurso de hiperlink. É uma ferramenta, enfim, eu tô ainda estudando, né? Eu não cheguei a nem 5% da capacidade dessa ferramenta. Eu fiquei boquiaberto mesmo, tá? É uma ferramenta paga, tá? Mas valeu cada centavo que eu gastei. Tá bom? Então, inclusive eu estou usando ela aqui, como vocês estão vendo, mais uma vez, né? O Maidomo, né, que seria aqui a segunda, tá? Ela tem a mesma proposta, eu analisei também, mas eu achei o MindMaster mais bem apresentado. Mas o Maidomo tem a mesma proposta, de repente você olha lá, você vai gostar, mas ele é a mesma proposta, tá? Você compartilhar mapas, etc. Só que eu achei o MindMaster mais bem acabado. Mas aí é questão de gosto também, eu aconselho os senhores a ir lá. Na parte desktop, tá? Quando eu ainda era da época só desktop, eu usava muito FreeMind, né? Ah, Walter, mas o FreeMind é tosco, né? Era livre, né, pessoal? Código aberto, ele tinha algumas atualizações. E como eu não gosto de firula demais, não colocava muita figurinha, não colocava florzinha, nem borboletinha, o FreeMind pra mim tava de bom tamanho. Eu sempre gostei de criar mapas mentais sóbrios, né, sem muita firula, tá? Porque era mais para organizar ideias. Claro que uma figurinha ajuda, etc, mas eu não tinha nem paciência para fazer isso, tá? Então, FreeMind durante minha época de concurseiro serviu perfeitamente. Agora é claro, né, na parte desktop, tá? Tem um Xmind, tá? O Xmind tem muito mais recursos, o mapa fica muito mais bonito. Mas mais uma vez, eu não usava, então para mim o FreeMind estava bom, mas muita gente, né, vários meus amigos, antes da gente passar aí para essa parte da web, mapa web, o Xmind era onipresente, tá? Então mapa mental, pessoal, recomendo demais, né? Ainda mais gente que tem visão espacial como eu, para registrar e fixar as ideias, tá? Eu, sinceramente, inclusive hoje eu estou usando isso até para planejar a minha vida, né?
planos, etc. Eu estou fazendo tudo na base do mapa mental. Eu uso o Evernote para coletar, mas na hora de colocar isso como plano, eu estou usando aí o mapa mental, porque é uma apresentação que eu me identifico muito, né? Eu acho que ela é muito mais rápida. Beleza? Então tá aí, mapa mental, mais uma ferramenta, e tá aí as ferramentas que eu utilizo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui. O que a gente tem mais? Podcast, pessoal. Walter, mas o que podcast tem a ver com concurso? Pessoal, por incrível que pareça, tudo, principalmente pra gente que se desloca. Eu, por exemplo, pego o metrô aqui em Brasília, né? Todo dia eu vou de metrô. São 20 minutos só dentro do metrô na ida, mais 20 minutos só dentro do metrô na volta, né? Hoje, por exemplo, antes de vir gravar aqui essa palestra, eu vim de carro. Pessoal, tem muito podcast aí, né? Tanto hoje eu estou vendo muito podcast, por exemplo, da parte, né, motivacional, parte de professor, etc. Mas ó, o próprio Prova de TI, do qual eu faço parte, a gente faz podcast. Tem o 5 Minutes lá do Fernando Pedrosa, só tratando de engenharia de software, pode entrar outros professores. A gente faz, né, o Provascast, que seria o podcast do Prova de TI, que no qual a gente discute, chama pessoas que tiveram êxito em concurso, né? Convida vocês a assistirem. Mas o ideal, assim, pode ser o podcast da Belpass, podcast do Conrado Adolfo no SoundCloud. Mas, pessoal, é um conhecimento na forma de áudio. Você coloca ali, baixa na sua wireless residencial, deixa já a playlist ali toda colocadinha. Vocês terem ideia, eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no banheiro, fico lá colocando a playlist. Na hora que eu vou cozinhar meu café da manhã, eu já boto para rodar. Então ali naquele meia hora que eu estou ali fazendo meu café da manhã e da minha família, né, eu que faço, eu já estou assimilando conhecimento. E o melhor, em outro modal, né, em outra modalidade, a modalidade de áudio. Estou usando outro sentido, né? Em vez da visão, já estou estimulando a audição, né? Aquilo dali ajuda, né? É uma forma de estimular outros sentidos, tá? Então, utilizo na cozinha, na hora que eu estou cozinhando, utilizo no deslocamento de metrô, utilizo deslocamento de carro. Pô, hoje eu peguei engarrafamento, eu moro em Águas Claras, aqui na satélite de Brasília, meia hora de engarrafamento no mínimo, né? Às vezes dá uma hora. E por isso que eu não vou, né, não vou de carro, vou sempre de metrô. E hoje, sem estresse, botei lá a minha playlist lá e tome-lhe bala e, pô, assisti vários episódios de vários podcasts, tá? Muito conteúdo legal. E aí você escolhe os conteúdos que estão de acordo com o seu concurso, tá? Então, recomendo ao senhor, você pode até gravar, né, muito comum os alunos levarem, né, gravadores para gravarem as aulas quando os cursos permitem, né? E aí você bota para rodar. Beleza, podcast é isso, é necessário, etc. Mas quais são as ferramentas? Pessoal, desde que eu comecei essa pilha aí, eu uso o Podcast Addict, tá? Por quê? Porque eu achei que era legal e coloquei lá, mas as outras ferramentas também fazem a mesma coisa. O Podcast Addict eu uso a versão free, né? Tem aquelas propagandinhas assim que a gente não gosta, mas ele é pleno, tá? Eu não vi nenhuma função que deixou de rodar. Se você pagar, a única coisa que você vai fazer, pelo que eu percebi, é deixar de exibir propaganda, porque muita gente se incomoda. Eu não, deixo rodando lá. E hoje sou fã de podcast e estou usando o Podcast Addict assim muito, tá? Para assimilar conhecimento, já que realmente eu não tenho um tempo para ficar lendo sempre, né? Então, outra forma de assimilar. Recomendo aos senhores, tá? Uma lei orgânica, a Constituição Federal, que já tá. Eu uso ele como player, né? Volta, mas isso é MP3, não é podcast. Tá, mas ele também funciona como player, tá? Todo reprodutor de podcast ele tem um player, né? Porque faz parte da arquitetura do próprio sistema, tá? Aí também eu recomendo o Pocket Cast, né? Eu vi naqueles que são mais conceituados, o Pocket Cast também estava lá. Tem aí o Beyond Pod, né? Nunca usei nenhum dos dois, tá? E também tem o iTunes, tá, pessoal? Eu usei o iTunes porque eu tenho o Apple TV, né? Então eu consigo também, a gente consegue via Apple TV puxar, para quem não sabe, né, tem um aplicativozinho lá chamado Podcasts, né? Você pode usar ou podcasts do iTunes do seu computador, ou você pode usar direto, por exemplo, no Apple TV, ou em qualquer dispositivo, iPhone ou iPad. Você tem lá
você tem lá podcast, você entra lá e digita o podcast que você tem. Por exemplo, ProvasCast, vai aparecer os nossos lá. O ProvasCast em si, que são as entrevistas, vai aparecer também o 5 Minutes Review. Mas aí também tem segurança legal, tem outros podcasts de matérias que você pode estar estudando, e aí fica a dica, né? Mais uma dica feroz, tá? Desde o ano passado eu estou nessa pilha de podcast e hoje eu fico pensando como é que eu não fiz isso antes, tá? Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu tivesse um resultado até melhor, porque é uma ferramenta hoje, principalmente quando você está que não tem esse tempo de estar com alguma coisa na mão lendo, você pode utilizar para fazer isso. Beleza? Última dicasinha, é bom ter um Bluetoothzinho, né, para poder sincronizar ali com o áudio do carro, e uma caixinha de som, porque às vezes o som do seu celular não é muito potente, né, então a caixinha de som também pode ajudá-los, tá? Caixinha de som portátil, beleza? Então vamos aqui seguir na nossa apresentaçãozinha, tá? Espero que vocês estejam gostando do modelo de apresentação. Revisão, tá? Ah, volta. Rever é só eu rodar de novo, né? Então, se eu estou no Evernote, é só eu ler a nota de novo. Se eu estou no podcast, é só colocar de novo, né? Pessoal, é verdade, isso aí é a forma trivial, né? Mas vamos uma forma elegante. Então, pessoal, existe, que, para quem não sabe, e muita gente já sabe, os flashcards, né? A metodologia de flashcards é você pegar uma nota, né? Um estudo, né? Um tópico, e você repetir aquele tópico, né? Mais com inteligência. Como? Bom, claro, né? Existem vários softwares, mas basicamente ele pergunta se você sabe a resposta, você pode não saber, ou saber, né, acessar, mas você pode ter tido dificuldade para lembrar, ou foi imediato. Se foi imediato, você dá uma nota X. Se você teve dificuldade, tem uma nota Y. Se você não acertou, nota Z. Então ele roda um algoritmo ali dentro e ele aproveita a tua curva de memória, né, e vai te apresentar aquela nota depois com o tempo, de acordo com a nota que você deu. Então, se você teve dificuldade, vai te apresentar de repente mais cedo. Se você está com uma facilidade, vai te apresentar mais tarde. Você tem facilidade hoje, mas a sua curva vai diminuindo e lá na frente você pode ter dificuldade. Então, ele faz essa inteligência, né? E aí você aproveita a sua curva de memória, e essa é a técnica dos flashcards, né? E aí, e claro, existem apps utilizando essa técnica, tá? Então, o app que eu uso, né, usei até bem pouco tempo, né, é o Anki Droid, né? Por quê? Porque ele roda em Android, tá? Eu nunca utilizei, na realidade eu nunca fui um usuário dos flashcards, tá? Também outra coisa que eu fico muito triste, né? Eu só fui saber quando eu já era professor, que tinha esse negócio dos flashcards, do Anki, etc, né? Mas eu fui explorar, nossa, esse negócio funciona mesmo, tem inteligência por trás disso, né? Não é só uma repetição burra, né? Eu estudava muito para certificações, Cisco, Furukawa. Então, o máximo que tinha era uma apresentação de tela, né, protetor de tela do computador. Você mandava ficar rodando ali questões e respostas de uma forma burra, né, uma forma serial e repetitiva. Aqui não. Aqui ele vai te apresentar de acordo com o que você vai tendo dificuldade ou não, inclusive balanceando matérias, tá? Então, esse é o melhor método para a revisão. E aí, um colega meu me apresentou aí, né, o Inova M. Nova M seria um flashcard, né? Já com os cards feitos, embutidos, né? Claro que existem outras propostas, né? De outras áreas, inclusive da própria TI, né? Mas o Inova já fez, tá? Pode ser que depois alguém venha com uma proposta melhor, claro. Mas hoje ele já tem conteúdo, já está vendendo conteúdo, você já pode ir treinando lá. Você tem alguns cadernos grátis, né, que você pode já ir treinando. Ele faz uma inteligênciazinha para te dar uma nota, um desempenho, etc, né? Tá em início, claro, né? Mas já tem uma interface bem acabada. Então ele seria um Android, né, já instanciado com alguns conceitos, né, de matéria já embutido dele, né? Tem muita gente que fala, Anki é igual a mapa mental, né? É melhor que você tenha feito. Claro, é melhor. Mas às vezes, pessoal, você não tem tempo, né? Às vezes é o melhor, mas se você já tiver aquilo mastigadinho, de repente pode ajudar, tá? Faça os seus, mas se vier um negócio melhor, você pode também estar aproveitando. Não vamos ser xiita, não. O importante é passar, tá? Então, pessoal, aqui fica o Inova M aí como uma dica para os senhores, beleza? Então, essa é a técnica de revisão, as duas baseadas em flashcards, tá? Não utilizei, mas utilizo hoje como professor.
Cronômetros inteligentes. Pessoal, nada mais é, tá, do que um cronômetro mesmo, tá? Mas assim, à medida que ele vai calculando, ele já calcula com tags, né? Ele já diz assim, ó, você está estudando aqui esse período de meia hora, mas ele já está na matéria redes, né? E no tópico X, tá? Então ele já vai classificando aquele tempo. Onde é que vai ajudar isso? Na hora de você fazer o seu desempenho. Por quê, pessoal? Muita gente faz isso em planilha, claro, mas o cronômetro vai te ajudar, ó. Ele já classificou lá, depois você vai lá e joga na planilha. Mas você já sabe que, sei lá, 30 minutos foram gastos, né, com redes. Então você vai lá e joga na planilha ou no software de desempenho, tá? Mas é importante ter esse cronômetro inteligente, né? Ele já classifica para você e coloca lá. Como a gente tem hoje um celular na mão, se tiver no celular melhor, mas tem opções via browser, como eu vou mostrar agora, tá? Então, cronômetro de gente tem vários, né? Tem cronômetro que já vai com aquela Pomodoro, né? Tem cronômetros que ele mesmo já faz o balanço. O importante é que ele vai te dizer o seguinte, cara, você está estudando rei demais. Aqui de tudo que você está com duas vezes mais do que qualquer outra matéria. Maneira aí. Então, o cronômetro ele é frio, né? Ele não deixa você ter aquele aspecto. Ó, se foi 30 minutos, se a matéria é ruim, parece mais. Se a matéria é boa, parece menos. Mas o cronômetro vai te dizer, não, não é nem mais nem menos, são 30 minutos aqui, né? Se contar as horas líquidas, né? Então o que eu utilizo aí, pessoal, é o Time for Me, tá? Então eu utilizo no meu Android aí, é meu favorito, bonitinho, acabadinho. Eu já utilizei vários, isso aí eu utilizava muito quando era concurseiro, né? Porque eu utilizava ele para alimentar meu HBC Calculator, né? Que era a minha tabela, né? Tem lá no meu blog, né? Tabela bronca lá do Excel que eu fiz com meus parâmetros, etc. Mas hoje já tem software que faz isso. Mas eu gostava da minha tabela, né? Então é aquela coisa, né? Você pode ir ver um software financeiro, ou você faz o seu no Excel, desde que você tenha tempo, né? O bom de fazer no Excel, você tem, vamos dizer assim, uma flexibilidade, tá? No Excel, beleza? Mas se você tiver um negócio mais bem acabado, melhor. Então eu tenho aí ó, o Time for Me, que é o meu preferido, tá? Roda no meu Android. Eu vi que tem o Time Balance, que ele tem tanto para Android como para a plataforma da Apple, tá? E eu utilizo também esse aqui, pessoal. Eu utilizo o Simple Time Tracker, né? Que ele é uma extensão que a gente usa no Chrome, né? Eu tenho no Chrome, eu acho que deve ter para outros browsers também, mas eu utilizo ele no Chrome. Então, assim, normalmente quando eu estou no computador, meu browser está aberto, principalmente o Chrome, né? Então, se eu estou fazendo uma tarefa e quero medir quanto tempo estou levando naquela tarefa, eu uso o Simple Time Tracker, né? Que ele já faz a mesma coisa, ele já vai criando várias tarefas e cronômetros paralelos e vai me dizendo ali quanto que eu estou gastando cada tarefa, faz um bufferzinho lá, eu posso continuar, pausar, mandar para frente. No final eu tenho um extrato ali que eu posso levar para outra ferramenta, né? Que seria a ferramenta que em si vai medir, por exemplo, meu desempenho, tá bom? Então, cronômetro inteligente, ok. Ah, Walter, eu gosto do meu cronômetro lá do meu Android, do meu iPhone. Beleza. Isso aqui só serve para classificar melhor, já tem um extratozinho lá, mas se você fizer serial, ó, calculei e jogo lá, beleza, só gosto de fazer assim porque às vezes você não tem tempo de alimentar a ferramenta. Então ele já deixa o extratozinho lá, quando você tiver tempo, você vai lá e joga na ferramenta. Mas aí fica a critério, tá? Preferência pessoal. Vamos embora. Cronograma. Pessoal, isso aqui já é uma ferramenta que eu considero de terceira geração, tá? Ferramenta de primeira geração são os PDFs normais, né? Segunda geração, eu consideraria, por exemplo, as questões, eu já escrevi um post sobre isso, né? Gerações, né? De ferramentas, né? Então, ou seja, eu já tenho a web 2.0 interagindo comigo, né? Antes eu só tinha um PDF para download, agora eu tenho cronogramas. O que é isso, pessoal? Assim, eu pego. É uma ferramenta que eu pego e falo o seguinte, olha, eu tenho X tempo livre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, dou minha grade horária disponível. Se possível, eu classifico aquela grade horária, digo assim, olha, na segunda eu estou livre, mas eu estou com a cabeça cheia, não é um horário de qualidade. Ah, na terça eu tenho esse horário, mas é um horário médio, né? E, no sábado de manhã não, só de manhã eu acordo vibrando. Então ele pega esses parâmetros, né, de tempo, qualidade, quais matérias você vai estudar, né, quais são os tópicos, quantos capítulos, etc. Se alimenta tudo no liquidificador lá, ele bate para você e dá o que é o sonho de muitos concurseiros, né, que é o que, pessoal? Uma grade bonitinha, balanceada. É como se você tivesse um personal, né, automático, tá? Claro que um personal sempre tem um diferencial, mas é claro que também uma ferramenta, né, que faz isso processando é muito mais barata, né? Então é como se você chegasse para o nutricionista, desse todos os seus dados e ele te desse uma receita. Então essas ferramentas fazem isso, tá? Então às vezes é difícil, né?
eu não tenho saco, né, para estar injetando tudo isso. Beleza. Pode até que você não tenha tempo, né? Você não queira, etc. Mas não duvide do retorno que essa ferramenta pode dar, tá? Você ter aquela to-do list, né? Prontinha para que você não precise estar pensando, por exemplo, eu chego, só tem 1 hora e meia, mas eu já sei que meia hora é redes, meia hora é engenharia de software e meia hora é banco de dados. Eu não preciso estar pensando, não vou gastar mais tempo todo dia pensando nisso, né? A ferramenta já me dá. E se eu não quiser eu estudar uma coisa que ela me deu, estudar outra coisa, ela vai se recalcular, né? Ela vai recalcular e vai recalcular, claro. E depois ela vai mostrar o desequilíbrio, né, se estiver acontecendo. Mas às vezes é bom, né? Às vezes eu não estou com a vibe de estudar banco de dados, de outra coisa, mas depois eu compenso. Mas ela vai estar me dando extrato do que eu estou fazendo. E vai me dizer, olha, vai dar tempo ou não de chegar na prova, né? Ó, do jeito que você está indo, vai demorar mais do que a prova. Então eu tenho que ter mais tempo para poder reduzir o cronograma. E assim por diante, tá? Então é um negócio bem automático, né? Hoje tem gente que paga rios de dinheiro para alguns professores e coaches gerarem tabelas e essas ferramentas fazem isso para você, tá? Algumas de uma forma melhor e algumas de uma forma pior, mas elas fazem isso para você. E você não precisaria dessas pessoas, né? De repente você poderia colocar aqui, né? E aí você tirar esse extrato para você. A ferramenta que eu aconselho, no caso, é o Tuctor, tá? É do renomado aí professor Rogério Neve, de Direito do Trabalho, juiz federal, meu colega, né? Ele me mostrou essa ferramenta, eu achei espetacular. É claro, a volta, ela é muito pesada para começar. É, pessoal, com certeza é pesada, mas o retorno dela é também boçal, tá? Então, hoje a ferramenta está melhorando a interface, né? Tem uma empresa agora de software por trás dela e a gente também, né, está trabalhando em cima dela para poder já gerar de repente os cronogramas já prontos. Você entrar só com a sua grade horária, né? Mas isso aí, vejam, olhem, né? Eu cataloguei outras ferramentas, né? O iEstudos, né? Tem uma proposta parecida também e o ciclo de estudos, tá? Qualquer uma das três vão lá. O interessante, né, de tudo isso, né, ou se você vai fazer manual ou se você vai fazer de forma de uma ferramenta, é que você tenha um planejamento dos seus estudos, né? E não fique queimando o cérebro todo dia quando você devia estar estudando, planejando. Então, você tem que fazer de reset mental, né? Todo dia você reseta. Não. Que tal eu ter uma receita semanal? Quem sabe quinzenal do que eu tenho que estudar? E na hora que eu tiver tempo efetivamente estudar e não ficar calculando de novo. Essa é a proposta. E aí você pode fazer pessoalmente, manualmente, você pode fazer via um coach que você está pagando, né, um mentoring, etc. Ou você pode usar uma ferramenta dessa, tá? Fica livre escolha, o importante é aí você gerar um seu cronograma de estudos, tá? Beleza? Isso aí também é regra básica, qualquer guru de concurso ou de certificação vai falar a mesma coisa para você, tá bom? Aí, pessoal, tem um tipo de ferramenta agora, né, que foi a última, né, que eu coletei aqui para os senhores, né, a gente já encerrando aí nossa palestra, que é uma ferramenta que eu digo que é de benchmark, né? O que que é isso, né? Quem já estudou sabe, né? Benchmark é você se comparar com... Então, para quem é da indústria, benchmark é comparação de processo, né? Então, normalmente eu comparo meu processo com o de alguém que é o best of class, né? Então, não confundir aí com o besta da classe. Qual é o caso da aplicação de concurso? Bom, pessoal, eu preciso me comparar com os outros, né? Porque concurso é aquela coisa, não tem uma média, né? Eu tenho meus concorrentes, eu preciso saber se eu estou na frente ou não deles. Como fazer isso? Resposta trivial, fazendo a prova. Quando eu fizer a prova, tiver meu resultado, eu vou saber se estou na frente ou não. Beleza. Mas aí, se for aquele concurso dos sonhos, se você não passar, você vai ter que esperar mais 3 ou 4 anos para tentar de novo. Isso não é a melhor solução, tá? Eu preciso saber disso antes de fazer a prova, para que eu possa corrigir meu curso, né? Beleza, então vamos fazer simulado. Simulado online ou presencial. Beleza, pessoal. Já é raro você ter simulado na parte de concurso, tá? Principalmente na parte de concurso de TI. Pode ser que você tenha muito nas outras áreas, mas em TI é complicado. No caso do presencial é melhor, é pior porque existe presença, né? Você tem que se deslocar, etc, etc. Online já é mais comum, você faz em casa. Mas sobre o simulado, sempre paira um negócio chamado suspeição, que é o que alguém está manipulando de alguma forma o simulado, tá? Seja os organizadores, ou seja os próprios usuários, né? Através de consultas, etc. Então, pessoal, assim, o simulado, como é uma coisa concentrada, sempre para a suspeição. E aí vai depender da integridade de quem está aplicando o simulado. Claro que tem pessoas sérias e tem pessoas que não são. Beleza.
Pauta, e como é que eu faço isso? Então a estatística pode resolver isso para você, tá, pessoal? Assim, é provável que você manipule pontualmente determinada coisa, como num simulado, tá? Eu não estou dizendo para vocês deixarem de fazer simulados. É bom fazer simulado. Mas o que vai determinar, de repente, sua posição é a estatística, né? Isso é muito utilizado em prova de certificação. Então, por exemplo, se a pessoa faz vários simulados, eu vou coletando aquelas notas, né, vou comparando, vou alimentando uma base de dados com notas, eu consigo definir um perfil de quem passa, né, através de um histórico estatístico. Né? Então, se eu carregar, inclusive, as notas, né, de concursos, né, que foram aplicados e juntar com as notas que eu tenho na minha base de dados simulados que já foram aplicados, melhor ainda. Tá? Então, o que, que ela vai me dizer? Cara, com esse seu percentual de acerto que você tem nesse dado histórico, não é só uma vez, né? É um dado histórico, né? Você está com tantos por cento de chance de passar ou não. Segundo o histórico dos últimos aprovados e segundo o histórico da base dos seus concorrentes que estão também fazendo simulados aqui na minha mesma ferramenta. Então, com isso, pessoal, você consegue se posicionar de uma maneira um pouco mais fidedigna, né? Porque para você manipular base estatística, pessoal, é muita coisa, né? Você tem que manipular muito para poder ter o desvio estatístico. Então, o normal é que você realmente a nota que aparece é uma nota que você se sente mais confortável ou não. Ah, Walter, você é garantia de aprovação? Não, pessoal. Garantia, bicho, só a morte. Né? Garantia é só a morte mesmo e os impostos. Mas é uma boa chance que não vai envolver você fazer várias provas, né? Se deslocar, inclusive deslocamento aéreo, né? Se você puder, faça. Se puder fazer simulado, faça. Veja o que eu estou falando. Mas uma opção barata, né, imediata e aplicável seria esse tipo de ferramenta. São ferramentas são raras hoje no mercado, tá? Mas elas já são derivadas, né, dos métodos que são utilizados, principalmente para certificação, banco de certificações, tá? Quando você faz aquele simulado lá, o cara te dá uma nota, etc, já vem de um banco já validado. Tem bancos derivados, né, que eles já ficam fazendo aquilo para você. E hoje as ferramentas que eu vi que tem isso, né, pode ser que tenham mais, mas que eu vi, principalmente o qual concursos, né? Também conheço o conceptor lá, ele é um estatístico, doutor em estatística, tá? Então ele está usando muito essa parte. A ferramenta tem inteligência. Hoje ela não tem interface ainda bem trabalhada, mas ela se propõe, né? Para quem, engenheiro como eu, quer o resultado e não a aparência, é a ferramenta, tá? E para minha surpresa também o Gabaritou TI fez algo parecido. Não tão rebuscado quanto qual concurso, né? Não com tanta inteligência estatística lá dentro, mas também está fazendo algo parecido. O futuro é que esse tipo de ferramenta seja cada vez mais explorada, né? Para que você tenha uma noção, né, de como que você está perante os outros sem ter tanto trabalho, né? Não trabalho o que eu digo de estudar. Estudar você vai ter que fazer. Eu estou falando de trabalho, de gasto, de energia, de tempo, de presença, né? Que é muito caro você ter presença hoje, tá? Então, essas ferramentas são raras, né? Como eu já falei, são ferramentas de benchmark, né? Esse conceito aí, eu que estou aplicando agora no mundo dos concursos, tá? Ferramentas que eu identifiquei e que a proposta delas, se bem evoluídas, elas vão garantir para vocês aí uma linha, né, de comparação, tá bom? Pessoal, isso daqui, né, era o que eu tinha, né, para falar para vocês, tá? Eu apresentei aí todas as ferramentas para vocês, o mapa mental que eu coloquei aqui, eu vou disponibilizar para o pessoal da organização, né, na forma aí, na melhor forma, seja em PDF, seja editável, tanto faz, esse conhecimento já é de vocês, tá? Se vocês tiverem outras opções, comentem, né, mandem sugestões, eu vou estar aprimorando essas ferramentas, né, esse leque de ferramentas que eu tenho, se eu encontrar melhor, eu substituo, se uma que eu sugeri, o pessoal não está gostando, de repente eu tiro, né, coloca aqui, coloca lá no profissional de TI, né, nos artigos, mas o importante é a gente ir trabalhando e essa ferramenta eu pretendo cultivar. Na realidade eu já vinha cultivando há muito tempo, agora eu só estou consolidando mais, né. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer o pessoal do Congresso Online de TI, né, o Rafael Libani, toda a sua equipe, por ter me convidado. É uma honra estar falando com vocês, é uma honra estar junto desse panteão. Eu tive o cuidado de olhar quem está participando. E para mim, né, que sou um pouco desconhecido, principalmente na área de TI, na área geral, não de concurso, mas na área geral, é uma honra ter sido convidado, estar aqui junto de vocês, tá? Se precisarem de qualquer coisa,
tentem falar comigo, pelo blog, tentem falar comigo nas redes, tá? E eu estou sempre à disposição, sempre querendo aí melhorar, né? Tudo que eu não tive, né, de ferramenta, de técnicas, etc., eu tenho o maior prazer de passar para os senhores, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de apresentação, eu gostei muito, né? Eu pretendo fazer isso várias vezes, mas quem decide são os senhores, beleza? Então, prazer, pessoal, abração e vamos lá, vamos conquistar a nossa vaga de concurso público na área de TI para quem resolveu seguir essa linha. Beleza? Contem comigo e boa sorte.